Alguns consoles fizeram tanto sucesso e tem uma biblioteca tão gigantesca de jogos que sempre tem alguma coisa para surpreender a gente. E esse foi o caso comigo com o Nintendo DS e com um jogo que eu nem sabia que existia chamado Orcs and Elves, ou simplesmente Orcs e Elfos, né? É um jogo que foi desenvolvido pela id Software, a mesma empresa que fez o Doom e acabou saindo para DS, mas antes disso, originalmente, era um jogo de Java, de celular, e eu não tô falando de jogo mobile, que hoje em dia tem gráfico bom pra caramba, tal, não. De celular das antigas mesmo, Blueberry, essas paradas. Blueberry não, Blueberry é a fruta, né? Blackberry. E aí quando foi pro DS, o port teve 3D melhorado, mais níveis, enfim, várias melhorias em geral. Funciona naquele pique Eye of the Beholder, Might and Magic dos originais, né? Que são dungeons, então é um dungeon crawler, só que as dungeons você anda por turno, né? E só reto, assim, então você vai reto, aí você vira pra lá e depois você vai pra frente e tal, parece que o boneco tem torcicolo, né? Eu achei que seria uma gameplay meio antiga, mas não foi isso que aconteceu, foi o primeiro jogo que eu zerei no meu Nintendo DS Lite, que eu comprei recentemente, e eu vou contar pra vocês como foi essa experiência. Salve, eu sou o Tonelo, pra você que tá chegando agora, já se inscreve no canal, deixa o likezão também que ajuda muito o canal em crescimento, comenta aqui se você já tinha ouvido falar desse jogo, ou então dos outros do mesmo estilo, né? Tem alguns outros mais recentes também que são do mesmo estilo, são bem interessantes, e comenta se você vai querer jogar esse jogo também na sequência. Começando pela história, eu vou ser muito sincero, cara, que a história é boba, de um elfo com uma varinha falante que tem que ajudar a mina de uns anões fantasma, eu não tô falando de mina mulher, mina mesmo, caverna, né, a se livrarem aí de uma pá de orcs que invadiram o lugar, e tem outros bichos também, outros inimigos também, mas assim, é aquele tipo de história que pra um dungeon crawler, na mesma pegada de tantos outros jogos do gênero, só serve de pano de fundo mesmo, é só pra ter alguma coisa e te colocar naquela situação fantasiosa, né. E ó, o Relatando é sobre sinceridade, e eu vou ser muito sincero, eu nem me preocupei em entender a história, eu não entendi nada. E nem me preocupei em entender. Primeiro porque o diálogo que você tem com os anões, ele é todo zoado, o jogo ele coloca algumas onomatopeias no meio e ele tenta escrever o diálogo, né, obviamente não é dublado, ele tenta escrever o diálogo como se os anões estivessem bêbados, então eles mudam algumas maneiras que são escritas as palavras, só tem em inglês. Inglês não é um grande problema pra mim, eu sou fluente, mas a questão é que era esquisito, depois de um tempo cansou, sabe, é muita coisinha no meio da fala e tipo, eu só desisti, falei, mano, se precisar eventualmente entender, eu procuro depois e já era, sabe. Mas mesmo não prestando tanta atenção assim, algumas passagens são engraçadas, valem a pena ali você prestar atenção e tal, e são coisas que, de novo, você não precisa ler tudo que tá acontecendo pra entender. E o jogo não é longo, tá? Ele demorou umas 6 horas aí pra eu fechar, e existe um fator replay no sentido de dificuldade, né? Eu joguei na dificuldade normal, como eu sempre faço aqui no Relatando, a grande maioria das vezes. E você pode refazer, você pode tentar fazer mais rápido, você pode, enfim, variar algumas coisas. Mas como o jogo não tem uma diferenciação tão grande, tipo de builds, ou então de caminhos que você pode seguir, meio que você só vai jogar de novo pelo desafio mesmo, assim, sabe? E eu não acho que compense, não. Nesse caso, eu não acho que compense. Falando da gameplay do jogo em si, a variedade dos inimigos é ok, né? Considerando o tempo do jogo e considerando também não só o estilo dele, né? Que é esse 3D, com os bonecos inimigos sendo sprites, né? E também os NPCs sendo sprites 2D, que é bem clássico dos Boomer FPS, como é que eles chamam? Boomer Shooters, né? Que são os FPS lá, tipo Doom original, Quake original. E também levando em consideração que é um DS, né, velho? Você não tem como pedir tanto assim do sistema, então achei bem ok. O jogo tem uma única loja, que é uma dragoa chamada Gaia, que inclusive tem um sistema de mood, né, de temperamento dela, que sinceramente não afetou nada na minha dificuldade, na normal, mas talvez em outras dificuldades aí mais complexas afete mais. E quando você olha para essa loja, você vê e parece que são poucas armas, assim, e realmente não é uma variedade gigantesca, né? Um leque de armas gigantesco. Só que você ganha tanta coisa com o passar do jogo, que aquelas armas da loja não são as únicas que você vai usar. E aí no fim do jogo você tem uma boa quantidade de coisas que dá pra utilizar. E lembra que eu falei da varinha falante, né? Você pode usar ela como arma também, e aos poucos você ganha habilidades nela, então magias, né, enfim. E isso ajuda também na gameplay. Eu não fui um cara que usou tanto essas magias, a não ser quando elas eram necessárias, né, e principalmente quando você pega a primeira magia, é um game changer, assim, né, é uma mudança mais brusca
em relação a quando você pega as outras magias, e aí nessas situações, né, nesse comecinho aí eu utilizei mais, só que conforme você pega as magias e vai também subindo de nível no jogo, a varinha vai ficando mais forte, e lá pro final do jogo ela é imprescindível para você conseguir vencer algumas situações. Inclusive eu diria que no final do jogo o ataque básico da varinha é bem mais forte, bem melhor do que as habilidades dela, porque os dois gastam uma espécie de mana, né, que é compartilhada. Então, em vez de você gastar uma habilidade que mais ou menos custa 40 de mana, de 99 máximos que você pode ter, você vai no golpezinho padrão de 1 em 1 de mana, que vai dar um dano, um DPS muito maior. Na dificuldade normal foi bem tranquilo de zerar, o chefe final também foi bem de boa. Teve uma parte que eu fiquei meio travado, só que não foi por conta da dificuldade do combate, ou então da fase que eu tava, e sim porque eu não sabia pra onde ir, e era uma parte que os bichos eles não param de dar respawn, então eu fiquei, pra onde que eu vou, pra onde que eu vou, pra onde que eu vou, até conseguir encontrar e eventualmente seguir, mas enfim, não foi uma dificuldade artificial nem nada, foi só uma dificuldade do puzzle ali do momento que eu tava. E por mais que à primeira vista você possa pensar que o jogo tem uma jogabilidade meio travada, né, por andar tudo retinho e tal, depois que você acostuma, fica muito fluido e muito dinâmico. Porque é como se cada movimento que você faz é um turno dentro do jogo. Então se você anda pra frente, então um cara na sua frente, ele vai te bater, aí você bate nele, aí ele bate em você, e se você usar o turno que seria pra você bater, pra você, sei lá, andar, conta um turno e o cara vai te bater na sequência. Então existe toda essa dinâmica e você pega ela muito rápido, fica muito agilizado, fica bem rápido mesmo. E eu acho que funciona muito bem aí, principalmente depois de meia hora, 40 minutos de jogo, que é onde você já sacou tudo que tá acontecendo e só vai metendo louco. A única coisa que trava um pouquinho dessa dinâmica é o sistema de troca de armas e principalmente o sistema de beber poção, de tomar poção. Até aí também, até Skyrim, você pode dizer que você tem que ficar acessando menus para trocar as coisas e tomar poções, dependendo do jeito que você configura, né? Mas isso é bem evidente no Orcs and Elves, assim. Então você precisa tomar, muitas vezes, poções repetidas e várias vezes, e isso acaba dando uma travada no jogo. Para mudar de arma é de boa, porque existe um atalho para você passar para a próxima arma. Só que não existe um atalho para você voltar para a arma anterior. Então você usou a espada e você quer usar a varinha, você vai para ela. Para você usar a espada de novo, lá pro final do jogo, que você tem 8, 9 coisas no seu inventário, você tem que andar 8 para frente para poder voltar para a espada. Então isso demora um pouquinho, mas não mata a gameplay do jogo, não mata o jogo. E aliás, para um game dessa época que começou no celular e foi portado para DS, o jogo surpreendentemente tem várias qualidades de vida, assim, que aproximam ele de jogos até mais recentes. Por exemplo, você pode andar pelas dungeons com o mapa aberto, né? Você fica olhando o mapa na tela de baixo, você vê quantos turnos que as poções vão durar, e tem até um alerta sonoro para te indicar essa questão das poções e tal. Então, de novo, pô, Tonela, você tá dando muito mérito pra isso. Talvez, mas eu acho que vale a pena citar porque são coisas que ajudam muito na hora da gameplay, sabe? Várias e várias vezes eu me peguei com o mapa aberto andando, que se não fosse isso, talvez eu tivesse não só mais dificuldade, mas menos paciência pra progredir no jogo. Também existem várias mecânicas interessantes e surpreendentes dos inimigos, tá? E não tô falando só dos chefes, mas dos inimigos comuns mesmo, que fazem você pensar um pouquinho além das limitações desse sistema de gameplay. Isso foi bem interessante. E eu não vou te dar spoiler do que são essas mecânicas, não é nada que fuja completamente do padrão dos jogos, mas ainda assim eu achei que ficaram bem legais. E aqui fica uma dica, tá? A poção mais roubada do jogo é a poção de haste, a poção de agilidade, né? E toda vez que você for ter que combar várias poções, poção da força, poção de defesa, poção disso, daquilo, usa primeiro a poção de agilidade, porque ela vai te dar um turno a mais, e aí ao invés de você usar, sei lá, 5, 6 turnos apanhando para usar as poções, você vai usando de 2 em 2, e isso possibilita com que você não precise apanhar tanto assim dos bichos enquanto você fica bufado, para depois descer-lhe a lenha nos adversários. E deu para perceber que existe muito carinho na produção do jogo, sabe? Várias e várias coisas, como luz, como sprites que mudam um pouquinho, como lugares do mapa que você consegue acessar um segredo e aí muda e permanece daquele jeito, sabe? São soluções muito perspicazes para alguns problemas e limitações do hardware e do estilo do jogo, né? Da engine do jogo. Então existiu esse carinho muito grande, sabe? Efeitos sonoros, quando você muda a arma, quando você, enfim, equipa alguma coisa, usa algum tipo de habilidade, é tudo
minuciosamente pensado, assim, isso te cativa na hora da gameplay. Mas alguns exemplos são quando você usa a poção de invisibilidade, que tudo no jogo pra você fica meio opaco, assim, fica legal. O efeito de você tomar um goró dos anões ali, você fica bêbado, né, e aí tudo fica meio girando. Então, de novo, são coisas básicas, são coisas simples, mas que poderiam muito bem puxar para um RPG mais antigo, que só aparecer na tela, você está bêbado, você tomou um goró, e se seguir normal, sabe? São coisas a mais que ajudam na hora de você ficar imerso no que está acontecendo. Agora, nem tudo é perfeito também. Você precisa gostar minimamente do gênero de Dungeon Crawler, ou então de RPG, ou dessa gameplay, né, um pouco mais quadrada para poder progredir, mesmo que ela seja super dinâmica, e como você joga sozinho, você não depende de ficar, né, comandando a party e todo o seu grupo, então assim, é mais rápido, você por você mesmo, isso me pegou também, eu achei um ponto positivo, né? E o jogo, para poder ter carinho em alguns lugares, economizou muito em outros. Então, os sprites de todos os anões são os mesmos. Tanto é que o jogo brinca com isso uma hora lá. Não vou spoiler a piada, mas é um daqueles momentos que eu falei, né? Que são engraçadinhos, que são interessantes. E tá, você pode falar, não, Tonela, mas na história os anões, eles são fantasmas e tal, porque eles foram mortos pelos orcs. Tudo bem, mas ainda assim economizaram demais, né? Ou talvez tenha sido uma limitação, porque o foco realmente não era esse. O foco é em você, nos seus sprites, e nos sprites dos monstros que estão contra você, e do mapa. Então eu acho que a empresa acertou muito no que focar, no que dar mais atenção, e isso proporcionou uma experiência muito mais interessante. Então vamos pro veredito. É incrível? Não, tá longe de ser um jogo incrível, mas é divertido, é gostoso de jogar, surpreende muito nesse aspecto, inclusive, e ele é curto. Se você pegar, tipo, um dia que você não tem nada pra fazer, é capaz que você consiga zerar. Ou 2 diazinhos ali, dividindo, sabe? É bem de boa. Então dá pra brincar, dá pra ter um momento mais relaxante, dá pra dar uma risadinha ou outra em algumas piadinhas do enredo. Dá pra você descobrir, de repente, um gênero novo, né? Ou até mesmo acessar memórias se você já jogou outros jogos desse gênero mais quadradão e levar essa experiência com você. E aliás, por conta do Orcs and Elves, que foi o primeiro jogo que eu joguei nesse estilão de RPG quadradão, Dungeon Crawler, né? Eu fui atrás de outros, assim, e se você tiver alguma recomendação também, deixa aqui nos comentários, eu quero muito jogar os jogos que eu fiquei conhecendo depois de Orcs and Elves, para poder comparar e ver se são tão interessantes quanto ele. Portanto, foi uma grata surpresa, eu achei muito legal compartilhar também, e eu quero saber de você. Primeiro, deixa o likezão no vídeo, né? Já se inscreve também para não perder nenhum vídeo aqui do Relatando, isso é muito importante para o canal em crescimento. E como eu disse, quero saber de você. Você já tinha visto Orcs and Elves? Você nunca viu Orcs and Elves? É a primeira vez que você vê um jogo nesse estilo também, né? Do personagem com torcicolo? Te deu alguma vontade de jogar Orcs and Elves? Ou então você só vai assistir um videozinho mesmo no máximo? Ou já se contentou aqui com o vídeo do Relatando? Vamos trocar essa ideia, é sempre legal demais. Tamo junto, muito obrigado por ficar até aqui e tchau.